sobre sobre a leitura do gráfico naquele momento, esperar aquele gatilho acontecer, desde os conceitos aplicados em cada gatilho. Então, se vocês estão colocando em prática da forma que eu falei, eu tenho certeza absoluta que vocês vão estar fazendo dinheiro no mercado, se não já estão, tá? Mas agora, padrão que não foi ensinado, espera, mano. Espera, não tenta atravessar a carroça na frente dos burros, tá? E antes de a gente entrar na aula mesmo, quero dar 2 avisos para vocês. Primeiro aviso, tá fixado lá no grupo um questionário. A gente sempre coloca esse questionário para vocês assinarem, escreverem, para a gente saber como vocês estão indo, quais dúvidas que você tem, porque não tem como só mais de 300 alunos. Eu sou um só. Não tem como ficar mandando mensagem para um por um, e entender. Por isso que a gente entender que você está precisando, qual dúvida que você está tendo, qual dificuldade, e por conta disso, eu faço esses questionários para que vocês possam explicar o que estão sentindo, quais dificuldades que vocês estão tendo, o que vocês estão achando das turmas, da aula. Então, galera, quando sair daqui, vai lá naquele questionário, coloca todo lá, preenche todo lá, que isso é de extrema importância para mim saber como vocês estão, para que eu saiba, né? É eu, né? Me não faz nada. Para que eu saiba que vocês estão indo bem, para que eu saiba como vocês estão. Então, isso é de extrema importância. Galera, para quem tem dúvida, Patrick, eu sou muito novo, ainda tenho uma dúvida sobre o SAC, tenho dúvida sobre o que é suporte de resistência, eu não sei direito o que é simetria. Putz, entrei essa semana, não peguei os 4 padrões iniciais. Logo após a minha aula, hoje, toda segunda, toda quarta, quinta e sexta, tem o plantão de dúvida. Nesse plantão de dúvida, junto com o Jorge, vocês vão poder tirar todas essas dúvidas. Então, anota aí as dúvidas que vocês tiverem e vocês tiram lá, tá? Lá, naquele momento, vocês vão tirar. Eu vou tirar uma dúvida aqui de um rapaz que ele mandou para mim no WhatsApp, segundos antes de eu entrar aqui na aula, tá? Só quero responder ele aqui, ó, sobre o Thiago. Thiago Almeida. Thiago Almeida, tá aí, Thiago? Foi o Thiago Almeida? Foi. Thiago Almeida. Tá aí, Thiago? Thiago. Ó, Thiago não tá aí. Ah, tá. Thiago, aquela entrada que você fez não foi padrão 3 para 1, nem ferrando. Aqui não pode falar palavrão. Nem ferrando, aquilo foi 3 para 1, mano. Tava mais próximo de ser uma final de movimento que 3 para 1. E uma outra coisa importante também. Eu não ligo tirar dúvida de vocês. Mas eu quero que você entenda o seguinte. Eu sei operar. Eu sei o que eu estou vendo no gráfico. Vocês precisam saber o que vocês estão fazendo. Então, quando vocês mandarem uma foto, fala assim, Patrick, não entendi esse loss. Explica o porquê, qual foi a entrada que você deu, qual foi o motivo da entrada que você deu, porque não tem como saber o que você está pensando. Entendeu? Quando eu descobrir o que você está pensando antes de você fazer, eu vou entender. Que nem aqui. O Thiago ele tentou fazer o padrão 3 para 1. Só que tudo indicaria aqui para ele, no máximo, uma vela de final de movimento, talvez, uma vela de descanso, mas não um padrão 3 para 1, entendeu? Mas a segunda e a terceira vela estava dentro do pavio. Sim, isso não é 3 para 1, tá? Você deve estar confundindo o padrão novo que o Filipão está ensinando para vocês com o padrão 3 para 1. 3 em 1 ou 3 para 1? Entende a diferença? 3 para 1 é o padrão que você utiliza com uma vela de força, 3 pequenas, entendeu? Agora, padrão 3 em 1. Mesmo um padrão 3 em 1, o gráfico que tu mandou para mim não é o padrão 3 em 1. As 3 velas têm que estar no mesmo pavio, no pavio maior. E olha que você vê, a vela da vermelha anterior, não sei qual entrada que fez, você vê a entrada na verdinha, na vela da verde anterior, ela ainda está maior, o pavio dela ainda está maior, rompeu o paviozinho dela, beleza? Mas logo mais para frente a gente vai estar falando melhor dessa entrada aí e tirando essas dúvidas para você, beleza? Mas enfim, hoje, galera, a gente vai estar em foco nos 3 movimentos, que é alguma coisa que eu gosto muito, até porque eu sou pai da retração, gosto de retração e é o meu foco central, tá? O primeiro movimento que eu vou trazer para vocês hoje, na verdade eu vou trazer 2, tá? Vai ser o padrão de trator. Uma coisa bem simples, mas eu vou usar como comparativo a vela de trator com a vela de explosão, tá? Por que eu vou trazer 2 padrões para vocês hoje? Além desses 2 padrões que eu vou trazer para vocês hoje, amanhã eu vou trazer para vocês o explosão em 2 etapas, tá? A explosão em 2 etapas e vou ensinar para vocês sobre algumas zonas de retrações,
que é bem parecido com simetria e tudo mais, mas são zonas específicas para retrações. Então, essa semana, basicamente, eu vou dar um foco maior na retração, beleza? Só para vocês saberem como vai ficar o cronograma. Para quem entendeu, coloca 1. Para quem não entendeu, coloca 2, por favor. Tá, show, beleza. Alguém tem alguma dúvida sobre isso tudo que eu falei para vocês agora? Coloca aí a mãozinha para me saber. Se ninguém tiver dúvida, a gente entra no conteúdo da aula, tá? Show. Galera, como a gente vai falar um pouco sobre movimentação de vela, a gente vai pegar. Tô pegando o macete, top, mano. A gente vai pegar e vai trabalhar com desenho, tá? Eu vou desenhar para vocês, basicamente desenho mesmo de escola, para vocês entenderem. Eu não vou usar o point fix, eu vou usar aqui o próprio negócio aqui do Zoom para vocês entenderem melhor. Nesse primeiro momento, eu vou abrir meu gráfico aqui para vocês. Então, presta atenção aí, beleza? Só um segundinho. Pronto. Beleza, galera. Vocês estão vendo aí a movimentação, tá vendo as velas, payout da baixo, tá uma bosta. Né? Mas tudo bem que a gente não vai fazer a operação aqui agora. Vou pegar esse aqui que tá mais limpo. Beleza? Bom, primeiro ponto de toda a movimentação de vela, isso é para movimentação trator, para movimentação explosão ou para explosão duas etapas. Primeira coisa que você vai ter que fazer na sua vida quando você vai analisar o movimento de uma vela Saulo, NZD ou SD dando 3 para 1. Mano, se você está querendo operar e não quer prestar atenção na aula, tudo bem, é o seu direito, pai. Mas guarda para você, beleza? A intenção é a gente falar sobre as 3 movimentações e falar sobre as zonas, não é fazer operação, tá? Senão vai começar a virar bagunça. Eu vou estar explicando a aula e a galera vai estar falando de entrada, tá bom? Tudo bem, parabéns pela entrada, show de bola, um show de bola para entrada, mas vamos prestar atenção na aula, beleza? Depois tu manda lá a foto pra gente lá na. Caralho, esqueci o nome agora. Lá no grupo que a gente vai estar olhando para você melhor, beleza? Tamo junto, pai. Ó, então vamos lá. A primeira coisa que você tem que analisar quando você vai fazer a análise de movimento de vela é a zona onde que ela vai se encontrar. Então eu vou fazer uma linha aqui como se fosse a minha zona, beleza? Aqui, ó. Essa aqui é como se fosse a minha zona. E aqui também, beleza? As simetrias, zonas de pavis, zonas de referência, qualquer coisa que você quiser fazer. Por que é importante você primeiro definir a zona que você vai encontrar? Porque a movimentação que a vela faz, ela só vai ter referência para você, operador, se ela estiver indo em direção à marcação que eu tive. Ou seja, se a minha marcação aqui é de alta, concorda comigo? Se a vela se movimenta em movimento trator ou em movimento de explosão, vamos supor que ela vai explodir, e ela explode para vir para cá, ó, pum, vai fazer alguma diferença na minha vida? Não vai fazer diferença nenhuma, porque ela vai estar longe do movimento onde eu quero que ela esteja, ou seja, para a simetria que eu marquei. Então, toda a movimentação que eu tiver que analisar numa vela, eu vou analisar com base no alvo onde eu quero que ela atinja. E conforme ela vai bater nesse alvo, é que ela vai definir para mim se ela é movimento trator ou movimento explosão. Se ela vir no movimento constante, é o movimento explosão, que vai ser o primeiro movimento que a gente vai estar falando. Movimento explosão, ó, movimento trator, que vai ser o primeiro movimento que eu vou estar explicando para vocês agora, nesse momento, beleza? Então, primeiro ponto, a minha simetria, tá? Onde eu encontrei. Então, vamos colocar aqui no gráfico. O que é simetria, Patrick? Bem rápido. Aberturas e fechamentos de velas sempre no mesmo lugar, na mesma taxa. Então, vamos imaginar aqui, ó, nesse gráfico aqui atual. Seria correto, galera, quero ver quem vai saber me explicar, hein? Eu falar para vocês que isso aqui, ó, é uma simetria? 1 para sim, 2 para não. Coloca aí no chat. Correto, ó, a galera tá entendendo. Simetria, sim. Lembrando, ó, galera, simetria já pode ser ponto de conjuntos entre corpos e pavis, ou corpo com corpo. Nesse momento aqui, eu tenho sim um paviozinho rompendo essa zona, mas ela não impede minha simetria, porque eu tenho 2 corpos aqui, ó. Tanto o corpo dessa primeira vela, quanto dessa segunda vela. Então, eu tenho 2 corpozinhos aqui. Seria certo eu falar que aqui tinha uma simetria, galera? 1 para sim, 2 para não. Não, realmente não. Por que não? Aqui,
você pode ver que o fechamento dessa vela com esse aqui não tem simetria nenhuma com essa zona, beleza? Então aqui não tem simetria, tá bom? Só para a gente refrisar isso aí, porque eu tô falando que vocês têm que encontrar simetria, isso, aquilo, vocês saberem mais ou menos o que é uma simetria, tá bom? Vamos lá. E depois eu dou uma focada maior nessa simetriazinha aqui para vocês. Ó, essa aqui é a minha linha, essa aqui é o meu alvo, beleza? Primeiro ponto, definir o alvo onde eu quero, ou seja, definir a simetria, onde eu queria começar a analisar. Segundo ponto, a abertura da vela. A partir do movimento da abertura da vela, é que eu vou começar a olhar qual é o movimento que ela vai fazer sempre que ela for subir. Sempre que ela for subir. Por que isso é importante vocês saberem, que é sempre quando ela for subir? Vai ter momentos que a vela vai fazer isso aqui, ó. Olha para esse meu desenho. Ela vai vir no movimento trator, vai voltar, vai vir no movimento trator, ou seja, movimento constante, vai voltar, vai dar uma pequena explodida, vai vir no movimento trator e vai tocar na minha zona, na minha simetria. Essa vela aqui, galera, ela passou mais tempo fazendo movimento trator ou movimento explosão? 1 para trator, 2 para explosão. Trator, não é isso? Só que, por mais que, agora que a galera se confunde, por mais que ela passou grande parte do movimento dela fazendo o movimento trator, o que vai importar é o momento onde que ela toca na minha simetria. Então, vai vir momentos aqui, ó, onde você vai ver isso aqui, ó. Você vai ver muito eu fazendo isso em live, vídeos. Ela vai vir no movimento trator. Do nada, ela chegou no pertinho aqui, ó. Pum, explodiu na zona. Aí eu falo assim, ó, pega a retração. Ela explodiu. Por quê? O que importa, galera, é quando ela vai tocar naquela zona, não o movimento todo que ela fez. Se ela ficou ali um tempão ali, no movimento trator e explodiu, eu posso pegar uma retração. Se for o caso da zona de retração do direitinho. Mas ela vai. O que importa para mim é o momento que ela toca na minha simetria. Que no momento que ela toca na minha simetria, é o ponto onde que eu vou saber se eu faço uma entrada ou não, se eu deixo uma entrada de lado ou não. Show, já respondo as perguntas, tá? Pode ficar tranquilo. Anota essas perguntas aí de vocês, que eu vou abrir já o áudio para vocês perguntarem, tá? Salmo e Alice. Beleza? Então, aqui, ó, ela nasceu, segundo ponto, já tem meu ponto de referência, a minha zona, minha simetria. Segundo ponto, a abertura dela. Terceiro ponto, o movimento que ela faz em direção à minha zona. Esse movimento é que vai definir movimento trator ou movimento de explosão. Patrick, se ela volta para o 0 a 0, depois volta a subir, volta para o 0 a 0 de novo, sobe mais um pouquinho e vem no movimento, toca aqui. Que movimento ela fez? Óbvio. Qual o movimento que ela fez para chegar naquele ponto? Não é o movimento que ela fez ao contrário, mas o que ela fez para chegar. Aí que faz a diferença, entende? Quando ela nasce e quando ela vai até aquela zona. Se ela for no movimento constante, trator. Se ela for no movimento explosivo, ela explode de uma vez só, movimento explosão. Agora, movimento trator, galera, presta atenção aqui. Vamos ver essa vela aqui, como ela está se movimentando, essa atual. Que tipo de movimento ela está fazendo? Ela está vindo no movimento explosivo? Pum, bateu de uma vez só? Não. Ela veio crescendo devagarzinho, ó. Começa a atuar aqui, ó. Tu vê que ela está vindo devagarzinho, tá vendo? E devagarzinho ela está crescendo, ó. Todo esse movimento, agora, viu? Tá vendo o movimentozinho dela? Todo esse movimento aqui é o movimento trator. O movimento explosão de vela mesmo, é quando a vela vai nascer para você e ela simplesmente vai fazer isso aqui, ó, pum, do nada, vai aparecer lá do outro lado. Esse é o movimento explosão. Mas já o movimento trator, não. Ele vem nessa constância que essa vela está fazendo. Ó. E olha que interessante como funciona isso aqui que a gente está falando. Ele está buscando essa simetria aqui. Ó. O que o movimento trator representa para a gente, rapaziada? Representa movimento de força do mercado. Diz que o mercado está com muita força naquela direção. E se ele está com muita força naquela direção, a probabilidade é maior de romper aquela zona ou é menor? Quem concorda? Quem acha aí que é maior? Coloca 1, quem acha que é menor, coloca 2. Possível rompimento. 2, 1, 2, ó, 1, exato. E ela fez aqui, ó, romper essa simetria aqui de trás. Essa zona, esse paviozinho aqui de trás. Nem a simetria, porque só tem um paviozinho só. Mas você viu o movimento constante que ela fez? Viu a zona em definição? A gente definiu a zona, a gente viu a abertura dela, e a gente viu como ela chegou na abertura. E olha como é interessante. E aí,
Já entra, rapaziada, na pergunta que o rapaz fez aí, ó, para mim. Patrick, como funciona aquele padrão de terceira vela rompendo a zona consolidada? Lembra que o rapaz perguntou logo no início? Aqui, ó. Esse tipo de entrada você vai encontrar quando você tiver uma zona consolidada. O que é uma zona consolidada? É uma zona onde o preço ele não vem não vem descendo de uma vez e onde o preço não vem subindo. Ele fica preso. O que é ficar preso? Ó, ele fica aqui, ó. Ele não consegue sair daqui. Quando ele faz esse movimento, o que acontece? Surge uma primeira vela de força, demonstrando que o mercado está ganhando força para onde? Para alta. Quando ele surge esse movimento de alta e ele vem com outra velinha aqui, ó, que é essa nossa velinha atual. E essa velinha aqui atual, tipo, essa velinha aqui, ó, do rompimento. E essa velinha nossa do rompimento, ela consegue romper essa zona consolidada, ó. Quando ela consegue romper essa zona consolidada, e olha só, olha o movimento que ela fez. Segunda do movimento, vela de força, movimento trator, rompeu zona consolidada. Qual a entrada óbvia para a gente fazer aí? Call ou put? Coloca aí, call ou put? Call. Não tem nem como perguntar, tem nem pergunta. E eu tenho certeza que alguém pegou essa velha aqui, ó. Quem pegou essa entradinha aqui, ó? Coloca aí no chat. Alguém pegou essa velha aqui, ó? Na abertura termina sem sombra. Diego, já respondo você. Segura aí, tá? Não, não precisa. Aqui não tem nem como esperar retração, mano. Porque, ô, Siron, aqui não tem nem como esperar retração, por quê? Essa velha aqui vem no movimento trator perfeito, mano. Ela vem tratorando o tempo inteiro. Então, aqui, com certeza, a próxima vela não demonstra nem força para baixo. Era abertura. Então, esse é o movimento trator. Novamente falando, o movimento trator tem a minha zona, observa a abertura dela. Na abertura, ela vem no movimento constante. Se ela volta para cá, tô nem aí. Eu quero ver como que ela vai fazer para chegar lá em cima. Ela volta a subir no movimento trator, desceu e explodiu. Pum. Se ela explodiu aqui de uma vez. Ó, olha esse exemplo que interessante agora. Vou até explicar de novo. Esse exemplozinho que eu vou fazer aqui para vocês, beleza? Tem minha abertura da minha vela. Ela vem no movimento trator. Pum, 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 pum. Chegou bem perto da minha zona. Retraiu de uma vez só. Pum. E depois ela explode. Pum. Bate aqui em cima. Quem acha que esse movimento aqui foi trator ou 2, explosão? Aí, viu? Agora vocês estão entendendo. E nesse caso, galera, o que mais acontece? A vela retrai, não retrai? Quantas vezes você já viu isso acontecendo com vocês? Ela retrai. Coloca aí no chat. Já aconteceu com você. NZD tá dando explosão. Show, Francis. Vou lá dar uma olhadinha. Por quê? Você achava que ela viria no movimento trator ainda, né? Porque ela fez todo o movimento trator e como ela só parou em 2 segundos para fazer o movimento de explosão, você achava o quê? Ela ficou 90% da existência da vela em trator. Então ela tratou, ela não é explosão. Mas vocês esqueceram de levar em conta que a explosão, ela não acontece o tempo inteiro. É o momento da vela, onde ela faz um movimento único, pum, explosivo. Ou seja, se ele faz um movimento único explosivo, ela não consegue fazer isso num tempo útil de 1 minuto. Ela leva segundos, milésimos para fazer esse movimento. Concorda comigo? Sendo que no outro tempo da vela, no restante tempo da vela, ela começou a fazer um movimento para alta, para baixo, se movimentar. Às vezes acontece, da vela nascer aqui, ó, e ficar assim, ó, para cima e para baixo. Mas é difícil isso acontecer. Normalmente ela nasce, fica aqui movimentando, a pouco ela pum, volta do nada, pum, explode de novo. Aí sim, esse é o movimento trator. O trator, explosão. Então saiba que o movimento de explosão ele acontece em milésimos de segundo. Ele é rápido. E por ele ser rápido, é que ele faz tanta diferença entre o movimento do trator. Que o movimento trator é exatamente assim, ó. Devagarzinho, lento, sem nada para perder. E continua fazendo, ó. Tá vendo? Tá devagarzinho, beleza? Como a gente viu acontecer nessa nossa vela aqui, tá? Beleza. No NZT tá acontecendo explosão. Vamos ver aqui. Olha aqui de novo. Ó. Aqui tá mais explosivo. Tá vendo a movimentação dela? Zona consolidada. Tá vendo? Primeira e segunda do movimento. Segunda do movimento rompeu a zona. A tendência é que essa próxima fique vermelha. Tá vendo? Só que, o que vocês precisam prestar atenção? No movimento dessa vela que rompe. Essa vela que rompe, ela não pode romper no explosivo. Se ela romper no movimento de explosão nessa segunda vela, ela não pode deixar pavio. Beleza? Se ela deixar pavio, vai dar BO.
Então, presta atenção nisso, antes de fazer a entrada. Mas o movimento de explosão, olha a diferença como que ele é. Deixa eu dar o zoom aqui para vocês verem. Olha a diferença dessa movimentação dessa vela. Está vindo tratorando. Você vê que ela não acontece o tempo todo. Mas sempre quando ela tenta chegar na simetria, ela faz um movimento mais agressivo, ó, mais explosivo. Vamos ver se ela vai voltar. Ó, tá vendo? Viu a diferença do movimento que ela tá fazendo? Agora ela voltou, viu? Tudo de uma vez. Olha esse movimento. Pegou nessa simetria aqui, ó. Rompeu essa aqui, na verdade. Mas vocês viram? Olha a diferença. Vamos marcar essa simetria aqui de novo. Tá vindo devagarzinho. Você vê que ela não fica o tempo todo explodindo. Mas quando ela vem tocar na simetria aqui, ou então aqui em cima, o movimento da vela muda. Olha lá. Quando ela tenta subir, tá vendo? Só que a diferença para você fazer a entrada, ela tem que tocar onde você quer, né? Ela tem que vir na simetria onde você quer tocar. Como ela tá vindo o movimento ao contrário, não vale nada para mim. Descarta essa vela. Deixou de existir. Se ela volta a subir, aí beleza. Mas vocês veem como ela muda o comportamento dela quando ela vai na direção da simetria? É esse comportamento que vocês precisam analisar, tá bom? Agora, deixa eu ver aqui as perguntas de vocês, só um segundinho. Galera, eu vou ter que fechar o meu gráfico, porque Patrick, eu não consigo achar a tela de pergunta para poder ver vocês com a mão levantada com o gráfico aberto. Depois até aprendeu a fazer isso, tá bom? Beleza. Só para frisar antes de abrir. Movimento trator, movimento contínuo, até minha zona, tá vendo? Até minha simetria. Movimento de explosão, ela vem de uma vez só. Pum, bate, busca a simetria e volta. Ou, normalmente, ela volta, né? Beleza? Então, vou desfechar o gráfico aqui rapidinho e vou abrir vocês perguntarem, tá? Alexandre, pode perguntar. Galera, qualquer pergunta que vocês tiverem, pode levantar a mão já, tá? Pode perguntar, Alexandre. Boa noite, Patrick. Boa noite, pessoal. Patrick, o Felipe falou esses dias, não sei se foi ontem, foi hoje, não lembro muito bem, sobre confluência em 5. E aí, eu queria saber a respeito desse candle aí. Ai, meu Deus, cadê? Deixa eu voltar aqui onde é que ele tá. Então, Alexandre, vamos lá. As isso serve para todo mundo, galera. A pergunta tem que ser referente à nossa aula aqui. Essa sua pergunta eu vou responder lá no final, quando eu abro para a pergunta livre. Porque senão a gente vai começar a falar disso aí, a gente vai acabar perdendo o foco na aula, entendeu? Mas eu não vou responder a sua pergunta. Respondo. Só segura ela para quando estiver bem próximo do término da aula, quando eu abro a pergunta de novo, eu respondo a sua pergunta. Pode ser? Beleza. Pode ser. Não. Beleza, mano. Tamo junto. Isalmo. Ô, Patrick, tudo bom, cara? O que acontece? Você estava mostrando no gráfico ali que a vela ela vai subindo, tratorando, de repente ela explode, e se nessa explosão ela ultrapassa a simetria e volta, assim, o corpo dela termina na simetria, mas ela deixa um pavio para depois, nisso que ela está subindo, entendeu? Eu posso pegar na retração mesmo que ela corte a simetria? Aí que é interessante, porque quando ela faz isso, a gente vai entrar na aula de amanhã, na explosão de 2 etapas. Entendeu? Beleza. Então, é um conjunto. Mas boa pergunta. Mas amanhã eu vou explicar como você trata para você fazer a operação assim. Beleza, então. Obrigado. Tá bom? Nada. Diego. Opa, Diego, pode falar, Diego. Patrick, são duas coisas bem rapidinho. A primeira é quando a vela vai tratorando, né? Aí quando chega perto da simetria, ela dá aquele pulo de vela, bate na simetria e volta também bem rápido. Aí depois ela volta a subir bem devagarzinho até a simetria. A pessoa deve entrar, assim, se não deu tempo de pegar a primeira. A pessoa no segundo, né? E a outra era nessa da zona consolidada, né? Tem a primeira vela de força, a segunda rompe, aí ela rompe com explosão. Aí, quando ela deixa um pavio que der uns 20% assim, a pessoa é melhor pular a entrada, né? Deixa a entrada passar, não vai dar certo. Beleza, porque a explosão, o que acontece? Todo movimento de explosão, ele tende a fazer um movimento de retração depois. Mesmo quando retrar para a mesma vela, a próxima vela tende a voltar. Quando isso acontece, é melhor que você não faça a entrada. Se ela deixou pavio, pior ainda, porque ela já mostrou que não conseguiu atingir aquele ponto. A tendência é que ela possa até buscar aquele pavio,
tá? Mas ela que recue depois de novo. Aí seria mais na sorte, né, no caso. É mais na sorte. Seria parar de operar na técnica. Que nem o exemplo, aquela primeira que a gente fez, a gente viu no movimento trator tudo bonitinho, tu viu que foi bem tranquilo. Tratorou, rompeu, tu pegou outra ficou verde, não ameaçou em nenhum momento voltar e ficou bonito. Tu viu como ela traz mais tranquilidade a leitura de vela? Beleza. Porque eu levei 2 lojas hoje justamente por isso. Daí eu chamo logo a atenção. Beleza, Não, valeu. show. É bom que agora você não toma mais esse loja. Não, com certeza. Tomo mais nada. Amém. Eliseu. Opa, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Na verdade, eu tô com umas dúvidas aqui, tipo, essa explosão que você falou da vela, quando ela bate quando ela vai tratorando, que você falou, e de repente ela explode, existe uma distância mínima, vamos dizer assim? Que às vezes ela vai bem perto da... O que acontece? Quando ela explode, ela tem que bater na zona. Se ela explodir muito próximo da zona, ela tende a romper aquela zona. Entende? Quando isso aí normalmente está acontecendo, para e pensa, toda vez que aconteceu isso contigo, que ela estava muito próxima, ela bateu, ela explodiu, ela tende a romper aquela zona, né? Normalmente ela passa, às vezes volta e às vezes ela vai embora, entendeu? Quando isso acontece, ou ela vai se tornar uma explosão em 2 etapas, que a gente vai aprender amanhã, ou você simplesmente deixa passar. E quando ela explode, tipo, não numa... Você falou que acho que só o pavio em si não é simetria, né? Só um pavio. Não, um só não. Tem que ter mais de um. Ó, para ser qualquer coisa de simetria, tem que ter 2 pontos ligados. Seja corpo com pavio, pavio com pavio, ou só corpo, não importa. Tem que ter 2 pontos interligados. Um só, isolado, não é. Mas que nem eu já vi, às vezes ela bate, dá essa explosão, mas ela dá, às vezes, num pavio só. Daí nesse caso, talvez não entre, então. Não é o melhor momento de entrar, não. E que nem você falou ali da simetria, tipo, é aberturas e fechamento, né? Isso. Mas tem como ela ser também, né, em abertura e abertura? Pode. Tipo, pode, né? Pode. Então, beleza. Era só isso. É mais obrigado. difícil acontecer, mas pode. Tranquilo, então. Obrigado. Entendeu? Nada. Emanuel. Opa. Boa noite, Patrick. Hoje comigo aconteceu uma situação parecida com essa. Quando chegou na segunda vela, ela tratorando, na metade da vela ela subiu, foi subindo devagarinho, depois despencou. Depois negativou a vela. Voltou tudo. Isso. Show. Qual foi o movimento que ela fez, então? Retração? Caiu. Uhum. Entendeu? Mas tu tomou loja por causa disso? Tomei. Mas qual foi a entrada? O que tu fez ali na entrada para da loja? Entrei no com cal. Ela estava subindo verde, subiu uma vela verde sem pavio. A segunda subiu com um pavio pequenininho no final dela. Aí a terceira eu fiquei meio retraído de entrar. Aí ela ficou verde, eu entrei. Quando eu entrei, ela foi subindo devagar. Aí, faltando 10 segundos, ela retraiu toda. É porque provavelmente o que aconteceu? Ela deve ter pego numa simetria. Lembra que eu te falei que a simetria é o ponto que o mercado vai? Ela deve ter ido no movimento trator até a simetria chegou lá, não aguentou. Despencou tudo, né? E como tu pegou atrasado, ela deve ter terminado verde, mas não pegou na tua taxa, né? Não, pior que ela ficou vermelha, ela negativou. Né? Então acontece, mano. Faz parte do jogo. Tá? Não culpa não foi tua, não. Tira do coração. Tira do coração, não relaxa. Michael. E Patrick, beleza? Beleza. Ô, Patrick, eu queria saber uma coisa, cara. Esses dias também aconteceu uma coisa comigo acerca de retração. Eu tava operando um candle de força e, de repente, apareceu um candle descendo do vermelho, né? E faltando ali cerca de mais ou menos 10 segundos para finalizar aquele candle, ele deu uma negação barra força. Só que no finalzinho dele, Patrick, ele deu uma explosão de vela. No finalzinho, tipo, tava 50% do candle, faltando no finalzinho, ele deu mais 50% para ficar um candle bem expressivo. E ele deu um pulão mesmo, assim, pulou e travou, ficou quietinho, parado ali. Aí, no operacional em si, eu entendi como candle de força e segui o movimento de put. O que aconteceu? Quando ele deu esse pulo de vela, ela subiu verdinha e foi tratorando. Eu também não observei a movimentação, entrei para put
nesse meio desse tratorando dela, eu entrei para put assim mesmo, e ela acabou me dando loja por uma vela expressiva. Você acha que foi alguma coisa que o mercado não aceitou mesmo, ou por essa explosão no finalzinho dela, fez uma reversão? Cara, como eu te falei, eu tinha acabado de responder a sua pergunta antes de você fazer, um tempo atrás, né? Sempre quando ela explode o mercado, ele tende a retrair. Sempre, sempre. Mesmo que não seja para a mesma vela. Então, se ela fez um movimento de explosão, explodiu de uma vez só, mesmo terminando com uma vela de força, a tendência é que a próxima vela volte a ficar verde. Tá bom? Então, provavelmente deve ter sido o que aconteceu. Tá? Não. E outra, a movimentação da vela você tem que analisar em conjunto com a simetria. Se ela romper uma simetria, galera, serve para todo mundo, tá? Se ela romper uma simetria, você vai analisar a próxima simetria onde estiver e a movimentação que ela vai fazer até lá. Lembra que eu falo para vocês que é muito importante? Sempre que vocês fazem a entrada para continuação, ou para continuação de movimento, ou para rompimento, é você olhar a próxima simetria, porque ela pode vir no movimento tratorando. Se ela bater naquela simetria ali, ela pode encontrar naquela simetria ali e romper. Mas se ela vir explodindo e bater naquela simetria, ela pode retrair e voltar tudo. É uma simetria como qualquer outra. Só que nessa que ela volta, ela pode voltar de dar loja. Então tem que tomar cuidado com isso. Então você fez a entrada, observou que ela tá, a entrada sua, ela está rompendo uma zona, já procura a próxima simetria ali para você saber até onde que ela vai. Entendeu? Porque dependendo de onde que ela vai, ela pode retrair tudo. Mesmo ela terminando com uma vela de força, Patrick, então cancela. Então você tem que observar a movimentação dela até os últimos segundos, então, para identificar. Porque aí você vai entrar no outro conceito, num conceito que eu ensinei para vocês desde a semana passada, que é o quê? Você tem que analisar o padrão. Porque quando aquele padrão está funcionando, mesmo em padrões imperfeitos, ou seja, padrões que não são perfeitos que nem no e-book, eles vão funcionar também. Tá? Se você tivesse observado, não sei se você observou, mas você observou, viu que aquele padrão estava funcionando naquele momento, mesmo ele fazendo esse movimento que não era um movimento perfeito para sua entrada, você saberia que poderia entrar ou não. Agora, mesmo que você estivesse olhando ali, viu que aquele movimento, aquele padrão não funcionava, mesmo o movimento sendo perfeito, você não entraria, porque você saberia que aquela entrada daria lógica. Entende? Então é um conjunto de tudo, não é uma coisa isolada. Lembra que eu te falei, lembra que eu acabei de falar, não, falei logo no início para vocês que a mentoria é um conjunto de tudo que vocês estão aprendendo? Então, vocês aprenderam os gatilhos, vocês começaram a colocar eles em prática, hoje vocês estão aprendendo o movimento. O movimento, ele vai ajudar, o movimento é as zonas. O movimento, eles vão ajudar vocês a identificar melhor o gatilho, identificar os melhores gatilhos e também vai ajudar você a identificar o momento exato de fazer as entradas, se aquele momento é bom ou não. Junto com a simetria que vocês vão aprender essa semana também. Não, perfeito, Patrick. Obrigadão aí. Nada. Valeu. Tá, deixa eu ver aqui o próximo. Alexandre, eu falei, Alex Silva, né? Boa noite, Varão. Boa noite, Varão Deus. Vai dando glória. Hein, Patrick? Vou fazer duas perguntas. Que uma que eu não entendi direito. A simetria, abertura e fechamento na mesma linha que você para a vela? Isso, abertura isso. E fechamento na mesma linha, né? Quando você coloca, desculpa, quando você colocar a linha, você vê que tem ela ficou certinho. Fechamento e abertura, ou fechamento com fechamento, ou pavio com pavio, isso é simetria. Ok. Fugiu agora outra pergunta que eu ia fazer. Eu lembrei. Quando a vela vem de tipo explosão, você no 30 minutos, ela vem tipo assim, explosão, bate na simetria, aí ela volta. Depois ela torna a voltar de novo entre os 30 segundos ali. Entendeu? Aí você Entendi. espera bater a segunda ou na primeira você pega, assim? Eu estava observando bastante isso aí também, entendeu? Cara, não é errado você pegar na segunda, mas eu acho mais arriscado. Tá? Então depende muito da zona de retração que você vai estar fazendo. Dependendo da zona de retração, dá para você fazer isso sim, mas depende da zona, tá? Beleza? Isso aí, então. Beleza, obrigado. Tá, eu vou responder mais duas e depois eu respondo o restante, tá, galera? Porque senão a gente vai ficar muito tempo aqui. A Michael, pode falar. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Ô, Patrick, foi mal, esqueci de baixar a mão aqui, mano. Já tinha me respondido, desculpa aí. Pô, 06. Paulo Henrique, apagar 10 flexões.
Ô, Patrick, acho que você clicou errado aí. Você clicou no meu em vez do Paulo Henrique. Não. Paulo Henrique. Como a Lorenzo. Já respondi tua pergunta já, né, Lorenzo? Eu li uma... Oi, Pode falar. Pode oi, falar. professor. Professor, eu estou aqui no NZD-USD. Vamos ver se eu fiz a coisa certa. Eu fiz uma marcação aqui de uma zona que seria na 17,55, 17,54, 17,55, NZD-USD, né? Marquei aqui embaixo que seria o suporte, né? O dito suporte, uma zona, e nos candle ali em cima, 17,58, 17,59, 18 e 18. Sim. Ok, então vim observando essa zona aqui e tomei um loss aqui quando ela desceu aqui na 18,27. Ela desceu, não foi tratorando, foi uma explosão, né? Aí eu entrei no call. Ficou call até 2 segundos antes de eu tomar o loss, né? Que a 18,28 desceu. Esse loss foi um loss de boa? Eu fiz a coisa certa ou eu não fiz a coisa certa, professor? Não, tu não fez a coisa certa, não, mano. O que acontece aqui? Você Vamos marcou lá. uma linha e você esperou tocar na linha e entrou na próxima vela. Tá bom? Isso. Não tem padrões aqui pra gente. Qual foi a movimentação de vela? Você deixou os padrões que você aprendeu, os 4 padrões. Você não analisou nenhum padrão que a gente fez, tá? A marcação tá muito longe. Outro ponto também, tá bom? E outro ponto também É porque foi uma negação barra força aqui essa vela, né? Essa Não, das 18 e 18 e 27? Às 27, não. Porque, ó, aí, uma boa pergunta, e isso confunde muito a cabeça, e às vezes acontece isso, tá? Pois Até, é. até às vezes eu faço essa loucura. E por que ela não é? Eu vou explicar é porque não está nesse padrão ainda, a gente vai aprender semana que vem. Tá. A negação barra força, ela nega o movimento para alta, depois volta a ficar vermelha. Então, ela nega o movimento. Então, ou seja, ela nasceu, ficou verde. Sim, Não sim, tem sim, força para claro. ficar verde. Fica vermelho. Oi? Perfeito, perfeito. Fica vermelho. Então, a negação barra força para o movimento de baixa, o maior pavio tem que estar em cima, não embaixo. Sim, claro, lógico, faz sentido. Ela negou aquela força para cima, Exato. e aí o pavio ficou para cima, mas ela desceu, claro, professor, lógico, lógico. Não, show de bola. Beleza? É porque ele confunde mesmo, mano. Isso, às vezes até eu me confundo com isso. Mas faz Beleza, parte, acontece professor. mesmo, tá? Não, valeu, Então, valeu. Esse aqui eu não tomo mais, não. Ah, show. A Alice, ela nada, junto. A Alice, ela levantou a mão e abaixou. Eu respondi da Alice que ela levantou desde cedo e eu não respondi ela, tá? Eu vou responder só a do Gustavo agora, depois a gente volta. Eu volto a tirar dúvida de vocês, senão a gente vai ficar muito tempo aqui tirando dúvida e não vai aproveitar o gráfico, tá? Gustavo, pode falar. Professor, seguinte, ali no Euro JPY, eu tô com muita dúvida em assim, o movimento que ela faz quando ela retrai, para pegar a entrada dela. Ali no Euro JPY, na vela de 6,32, por exemplo, a gente espera um pulo na retração, né? A gente espera ela dar um pulo na retração. Mas muitas vezes que eu ando notando, ela vai tratorando, e mesmo assim ela respeita. Entendeu? Tá, mas que entrada tu vai fazer aqui? E entrar na próxima ali, né? Tá, mas qual o motivo da entrada? E entrar na 6,33. Qual o motivo da entrada? A vela de negação vírgula força. Da 6,32. 6,32 é uma negação vírgula força. Vocês já aprenderam a operar negação vírgula força? Alguém ensinou para vocês? A operar, ensinou o padrão, né? Não. Alguém já ensinou o padrão para vocês? O padrão já foi passado já. Negação vírgula força? Negação barra força, negação vírgula força. Não foi passado? Foi? Não. Não sei. Se alguém passou é porque furou a planilha. Né? Porque a planilha não fala para falar negação barra força hoje. Só semana que vem. É porque eu estou perguntando. Porque já é a segunda pergunta. Se já foi passado para vocês, eu conserto isso aí. Porque vocês estão fazendo errado. É porque já foi comentado sobre esse padrão. Se eu não me engano, foi junto com o padrão de descanso, de final de movimento. Não, só. Vamos lá. Primeira semana, 4 padrões. Cândido de descanso,
final de movimento, força e exaustão. Tá bom? Se aconteceu durante a aula, vocês... Ó, vamos lá. Então, eu vou responder para vocês como funciona a negação barra força que vocês estão fazendo errado. Vocês não estão considerando um pavio. Vou abrir aqui para vocês verem a diferença, tá bom? Não estou dando esporro em ninguém, não. Só não quero que vocês façam errado. Porque ainda não foi passado. Eu ainda não passei, pelo menos, para vocês. Calma aí. Calma aí, ó. Vamos lá. Negação barra força, galera. Como eu estava explicando para o Paulo. Ela tem que negar o movimento para depois fazer o movimento a favor. E esse movimento a favor tem que ser um movimento expressivo. Pelo menos de 25% do pavio dela. Então, aqui, ó. Quando eu tenho essa velhinha aqui, ó. Por exemplo, essa atual aqui, ó. O que essa vela fez? Ela desceu, ela nasceu, negou o movimento para baixo, voltou e ficou verde, não foi? Obviamente que essa vela é pequena, só estou dando como exemplo porque foi a primeira que apareceu na minha cara, beleza? Se ela fosse um pouquinho maior, mesmo ela sendo pequena, teria dado um gain aqui. Mas se ela fosse um pouquinho maior, seria uma negação barra força. Por quê? Ela nega o movimento, depois faz o movimento a favor e termina com uma vela de força. Olha a diferença desse pavio, que eu quero que vocês prestem atenção, desse paviozinho aqui, ó, para esse pavio da entrada do menino. É muito pequeno, tá vendo? Isso aqui é quase irrelevante. Tem que ter pelo menos 25% do pavio. E outra dúvida, que era a dúvida do Paulo, que acontece demais, é isso aqui, ó. Isso aqui é uma negação barra força? Claro que não. Por que claro que não, Patrick? Ó, ela nasceu aqui, esse é o nascimento dela, tá vendo? Após essa aqui, ela ficou verde, voltou, ficou vermelha, desceu no máximo que ela conseguia, não conseguiu ficar lá embaixo, mas terminou vermelha ainda. Ou seja, ela não negou o movimento para fazer força para o movimento ao contrário. Ela permaneceu com o movimento de baixo. Entende? Então aqui não se considera uma negação barra força. Mas aqui sim. Agora, essa aqui, ó, não estou falando momentos de entradas, tá? Com ela. Eu estou mostrando o Kendo como funciona. Porque tem que ter assimetria, movimentação, tem que ter conjunto de velas anteriores. Eu só quero que vocês vejam a diferença com o pavio. Vocês estão confundindo o pavio, ó. Essa aqui já seria uma negação barra força. Porque ela nega o movimento de alta e faz força para baixa. Tá vendo? É isso que eu quero que vocês prestem atenção. Ó, vamos lá. No caso, ela nasceria verde. Isso, no caso ela seria verde. Aqui, ó. Isso aqui é negação barra força, mano? Não. Show. Aqui já é. Já. Entendeu a diferença? Como que é o pavio? Aqui seria para negação barra força. A vermelha? Não. Entende? É esse pavio que vocês têm que prestar atenção. Porque senão vai ficar tomando loja de bobeira. Beleza? Sim. Tá? Mas voltando ao conteúdo da aula. Vamos voltar para cá. Olha, vamos analisar aqui juntos. Deixa eu apagar aqui. Ah, já tirei já. Vamos analisar juntos aqui as movimentações das velas, tá? Para vocês prestarem bastante atenção e enfatizar bastante. Lembrando, simetria. Tem essa simetria aqui, né? Aberturas aqui, tá? Que eu já estou considerando essa simetria aqui porque já está terminando. Vou botar mais uma aqui em cima para a gente poder dar uma olhada. Calma aí, deixa eu só mutar todo mundo que eu esqueci. Galera que está com a mãozinha levantada, pode ficar com a mãozinha levantada que já eu tiro a dúvida de vocês, tá? É só para a gente voltar um pouquinho e analisar mais. Ah, enfim, depois eu mexo nisso aqui. Eu não vou saber mexer agora não, tá? Ó, agora nem vi qual foi a movimentação que ela fez. Tá vindo para essa simetria aqui atual, ó. Aqui, ó. Vamos botar essa aqui como exemplo, beleza? Ela bateu aqui na nossa simetria. Se ela bate, galera, muitas vezes pode acontecer também, não é porque é um padrão, vamos supor, trator, que ela vai ter a obrigação de romper. Às vezes acontece ela vir no movimento trator e ela realmente se retrair. Mas 99% das vezes, quando acontece, 99% das vezes, quando ela vem no movimento trator, ela tende a romper. Mas preste atenção, sempre que vier o movimento trator, não é entrada para você operar. A tendência é que ela faça o movimento para rompimento da zona. Como aqui. Ela tocou, num primeiro momento como trator, depois voltou, ficou brigando ali entre trator e explosão. No final, ela terminou rompendo a zona. Tá bom? Vamos ver se a gente acha um pouquinho mais abaixo aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu já vou liberar para vocês. Só quero observar um pouquinho mais o gráfico para dar ênfase naquilo que eu estou falando.
para vocês entenderem bem, tá? Olha o movimento que ela tá fazendo. Se ela vai do nada, pum, bate aqui de uma vez só, explosão. Nesse movimento que ela tá vindo, ó, trator. Tá vendo? Simetria. Sempre simetria. Tá vendo? Aqui, eu vou botar essa simetria que fica mais fácil, ó. Corpo e corpo, ó. Corpo e corpo. Pavio também. Corpo, simetria 1, 2 e 3, ó. Tá vendo como que ela tá vindo no movimento do trator? Tá vendo? Ela vai conseguir romper a zona? Às vezes ela não consegue romper a zona, porque não dá tempo. Entretanto, não é entrada para retração. Mas você vê como ela alcançou aqui e fechou? Olha a diferença desse movimento dessa vela que está fazendo agora. Já está explodindo. Se ela explode, vira um movimento de explosão aqui em cima, tá vendo? Tá lindo. Agora, com os movimentos, vocês têm um ponto a mais para fazer as entradas de vocês, tá bom? Não são fator totalmente determinantes. Nem mesmo para retração, galera. Nem mesmo para retração, o movimento é um fator determinante. Não. O movimento é um fator que vai acrescentar na entrada de vocês. Beleza? Diego, pode falar. Diego? Antônio, agora eu finalmente estou entendendo. Top, mano. Que bom que você está entendendo. A minha intenção é não deixar dúvida. Thiago Lopes, pode falar. Tá com a mãozinha levantada, Thiagão, pode falar. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Richard. Mal cara de advogado, pai. Fala comigo. Boa noite, Patrick. Como é que tá? Tô bem, graças a Deus, você, irmão. Maravilha. Glória a Deus, tudo bem aqui em casa. Show. O par é o GBP USD, a vela de 18,42. Essa vela, ela nasceu em gap e ela foi tratorando, subindo. Ali eu observei que tem uma região de retração em tendência de baixa. Tá? As velas foram dando a retraidinha ali. E eu pensei, vou esperar chegar lá em cima e vou pegar uma retração. Mas como ela subiu tratorando, eu não fiz a entrada, eu não entrei. Só que ela chegou lá em cima e explodiu para baixo. E voltou e terminou pequenininha daquele jeito ali. Aí bugou a mente, né? Putz, não era para não ter pego, mas não veio no movimento tratorão, não peguei, dei mole. Exatamente. É isso que passou também, né? Não foi? Exatamente isso. Se eu tivesse pego, mais um game, né? Mas não peguei. A mesma coisa que eu vou falar para vocês, que eu já falei algumas vezes e vou trazer para vocês de novo, Richard, desculpa. Richard, né? Que é o seguinte, mano. No mercado financeiro, tem uma coisa que eu acho extremamente ruim. É horrível isso. É a realidade de todo trader. Que é o quê? Nós podemos errar fazendo certo, mas podemos acertar fazendo errado também. Uhum. Quantas vezes você falou assim, putz, a entrada era para put, mas eu fiz um call e deu bom? Ou quantas vezes você falou assim, caraca, essa entrada aqui é perfeita, mano, não tem como dar loja. No último segundo ela vira e dá loja. Tá? Entende? No mercado financeiro temos muito disso. Só que o que determina um padrão ser assertivo e o padrão não ser assertivo, já que a gente tem essa ideia? É o longo prazo. Sim. A longo prazo, toda vela que faz movimento de trator tende a romper e não a fazer o movimento de retração. Existem ocasiões e movimentos que ela vai fazer o movimento de retração, vai retrair também. Mas a grande maioria das vezes, ela vai sempre romper. Tá, esse é um comportamento de mercado que ele é esperado. É porque a minha pergunta tem mais a ver com isso do que com a frustração de não ter pego a operação. Né? Sim, é realmente muito esperado. Tá certo. Eu só tô, o que acontece? Eu só estou elaborando um pouco mais a sua pergunta, porque eu aproveito a sua pergunta para poder explicar outras coisas também, entendeu? Eu faço muito frustra um pouco, né, quando não pega uma operação. Porque, tipo, se você não sabe, eu fiz errado ou fiz certo? Tá ligado? Porque você fica na dúvida. Entende? Sim. E essa é a maior questão. Todo mundo aqui na mentoria, galera, eu tenho certeza absoluta. E eu tenho certeza. Isso é para você que está com dúvida. Eu tô uma semana na mentoria e eu não sei se eu evoluí. Eu tô na dúvida que eu tô na mesma. Eu tenho certeza que você já evoluiu. Se antes de entrar na mentoria, você tomava um loja e não sabia por que você tomava um loja, hoje você sabe o que tomou um loja, você sabe exatamente o porquê você tomou um loja, você já está evoluindo. Exato. Se você era um cara que não conseguia acertar 2 entradas consecutivas, hoje você já está acertando 2 consecutivas, você está evoluindo. Se você é um cara que só quebrava a banca, não fazia dinheiro no mercado, e hoje você começou a ficar no 0 a 0,
você já está evoluindo. E essa evolução tem que estar presente na sua mente, para vocês entenderem, todo mundo entenderem que vocês estão crescendo e estão evoluindo constantemente. E isso que o Richard falou é extremamente importante, porque a gente fica na dúvida. Mas o que você fez, mano, a leitura estava perfeita. Eu não faria a entrada justamente como você. Tá bom? Lembra? Valeu. Que a longo prazo, o que vai dar certo é o que a gente está falando aqui. A curto prazo, pode parecer, caraca, mano, se eu tivesse entrado, teria dado bom. E na próxima você entrar, tomar loja, tá ligado? É normal. Valeu, Patrick. Obrigado. Nada. Boa pergunta, mas é super normal, beleza? Ó, Emanuel Miranda, gente. Ô, Patrick. Oi. Pode falar. Desculpa aí, você me chamou, eu estava atendendo um cliente aqui. Posso tirar minha dúvida ainda? Pode. Eu ia perguntar sobre os 3 movimentos de vela. A gente aplica muito eles na IQ, né? Que é a corretora que a gente utiliza a maior parte do tempo. Mas eu queria saber sobre esses 3 movimentos. Eles se aplicam a qualquer tipo de operação que envolva gráficos de vela? Todos eles vão ter movimento trator, movimento pulo, movimento duplo pulo? Vai acontecer em qualquer tipo de operação que eu faça, seja criptomoeda, forex, sempre vai haver essa... Criptomoeda é o que mais vai acontecer, mano, pode ter certeza, volátil do jeito que é. Mas, enfim, sim, você aplica em todos, só que você vai adaptar para cada qual. O que eu quero dizer? O movimento de explosão, ele fica muito nítido em M1. Se você vai para M5, você vai ver que é o mesmo movimento explosivo, só que é um movimento um pouco mais lento, né? Não é bem menorzinho, né? Assim, que M1, tá bom? A mesma coisa se você for para um gráfico de 1 hora. Você vai ver o movimento de explosão, porque você vai comparar os 3 movimentos de acordo com o gráfico atual que você está olhando, entendeu? Com o tempo real, né? Isso, no tempo real. Se o gráfico é de 1 hora, você vai ver que aquele movimento ele é diferenciado numa velocidade referente aos outros movimentos que aquele mesmo gráfico está fazendo. Aí você vai identificar, isso aqui é um movimento trator. Entendeu? Porque não tem como eu comparar e querer que o mesmo movimento que aconteça em M1 aconteça em H1. Não tem sentido. Entendeu? Com certeza. Mas boa pergunta, boa pergunta. É isso. Ô, Patrick, você já chegou a identificar se existe algum outro movimento, a não ser esses 3 assim? Já chegou a alguma coisa parecida? Ou até então é os únicos que normalmente mais significam mesmo assim na operação? Existe, se você parar para analisar, você pode fragmentar para vários movimentos, né? Mas não vai ajudar a ensinar, não vai ajudar a aplicar. A aplicação dela não vai ser tão boa. Entende? É mais fácil você dividir um movimento lento, um médio e um longo, e um rápido, para que você possa identificar com maior assertividade. Entendi, aquilo, mano. Né? A simplicidade, quem fala isso é o Picasso. A mais alta sofisticação está na simplicidade. Massa. Falei bonito, profundo, pai. Profundo. Pode anotar aí. Beleza? Emanuel, fala comigo. Tamo junto, pai. Valeu. Nada. Aqui no Euro JPY, começou uma subida aqui na vela de 6,40. A de 6,39 foi um descanso, foi tratorando, bateu em uma simetria aqui, na de 6,40, atravessou, ficou um pouquinho de vela. Depois continuou subindo e bateu em outra simetria aqui na 6,42 e fechou vermelha. Eu peguei um put na de 6,43 de início. Show, mas por que tu pegou esse put? Oi? Por que tu pegou esse put? Porque eu vi que a vela de 6,42 negou o movimento. Aí bateu, aí virou a vela. Show. Aí ela tentou ficar verde, ficou vermelha. Quando ela ficou vermelha, eu entrei. Show. Mas tu analisou o movimento que ela estava fazendo? Qual é o movimento que ela estava fazendo? O da vela de 6,43 veio tratorando devagar, não foi explosão. E o da de 6,42 deu uma explosão e depois negou. Na simetria, né? Isso, bateu na simetria e voltou. Show. Sabe o que você acabou de fazer? Uma cagada? Ou não? Quase. Mas vela a vela. Isso é leitura de vela a vela. Você juntou a simetria, a movimentação da vela, junto com o movimento que a vela anterior fez. Vela a vela. Pô, show. Entendeu? Viu como começa, sem querer na cabeça de vocês, estão começando a complementar. Vocês estão começando a colocar, como botar assim, botar imagem nos espaços vazios. Vocês vão, a partir de agora, provavelmente, vocês vão começar a fazer vela a vela, entrada uma atrás da outra, vai começar a entender, pô, esse movimento era para fazer isso, esse aqui é para fazer aquilo. Vocês vão ver que as coisas vão começar a andar melhor do que já estavam andando mais, beleza? Pô, assim, pô. Desde ontem, com a tua aula de ontem, pô, já
Já praticamente aumentei minha banca em 1/3, só com a tua aula de ontem na vela de descanso. Show, mano. Show. Perfeito. Fico feliz por isso, mano. Quer dizer que tá dando certo. Na verdade, eu sei que vai dar certo, mano. A questão é eu saber se vocês estão fazendo certo. Porque se fizer certo, vai dar certo. Entendeu? No final você me dá. Beleza, mano. Parabéns. Vamos pro próximo. Lorenzo. Galera, aqui eu já me respondi. Abaixa a mão, por favor, porque senão eu vou ficar repetindo a galera direto. Lorenzo, Oi, Patrick, bom demais? Fala com meu pai. Ó, a minha pergunta é o seguinte. Eu estou esperando uma retração na minha simetria. Aí, a vela, ela vem com um movimento trator em direção à simetria. Beleza, aí eu falo, não vou pegar porque vai romper. Só que aí, e se ela retrair e depois explodir na mesma simetria? É válido a entrada ainda? Mais arriscado. Mais válido. Entendeu? Beleza. Valeu. Aí vai de você como trader. Sua interpretação. Entendeu? Porque, tipo assim, ela retraiu, fez movimento trator e fez um movimento de explosão. As duas bateram na mesma simetria. O que você acha? Vale a pena ou não? Aí você vai decidir ali. Entendeu? Pode ser que ela busque a próxima simetria também, né? Aí é o movimento de explosão em 2 etapas. Por que vocês precisam entender que não é receita de bolo? Aqui a gente está ensinando vocês a se tornarem confeiteiros, não ensinando vocês a fazerem bolo. Entende a diferença? Vocês têm que aprender a pensar com a situação para saber se é aplicável ou não. Não, beleza. Então vai mais da minha interpretação nesse caso. Nesse caso, sim. Tá? Beleza, então, Jackson, valeu. nada. Jackson, pode responder. Pode falar, Casa. Patrick, Oi. Na sua opinião, o que é mais seguro na retração? Explosão ou tratorando? Explosão. Explosão, né? Explosão. Tá? Ok. Tá. Helder Cruz. Dou-lhe uma, papai. Dou-lhe 2. Vou passar, hein, Helder? Beleza, Patrick? Fala comigo, pai. Tudo bem? Tudo bem aí? Show. Abaixa a mão aí, galera, por favor, que já respondi. É o seguinte, a respeito do movimento trator, que faz o movimento de tratorando próximo à simetria de suporte, uma resistência, é válido fazer uma entrada de continuação, correto? Correto. Beleza. Explosão de 2 etapas é uma entrada com uma assertividade praticamente 75% em retração, correto? Eu daria uns 78, 80, 75, tá bom. 75 a 77. Beleza. Quando entra próximo, vamos supor, ele está rompendo uma taxa, né? No primeiro salto, numa primeira explosão, eu pego nessa primeira taxa. Aí ele vai dar um segundo pulo, eu entro na segunda taxa novamente. Não, provavelmente ele vai não. fazer uma retração. Não, provavelmente sim, mas não faça isso. Não é assim, não. Porque assim você vai sair negativo ainda. Mas fica tranquilo que amanhã vocês vão ver o movimento de explosão em 2 etapas. Beleza? Show. Perfeito. André Vinícius, pode falar. Fala, Patricão. Tudo bom? Tá comigo, pai. A respeito da pergunta que eu te fiz mais cedo, você pediu para lembrar na aula, sobre os filtros dos padrões descanso, fim de movimento e negação, força. Filtros sobre os movimentos. Cara, cada qual vai ter o seu próprio filtro. Isso que você tem que entender. Não, o que seria um filtro? Vamos lá, deixa eu explicar bem simples para vocês. André, tu sabe me dizer o que é uma vela de final de movimento? Sei. É o quê? Me explica aí. A vela vai uma tendência em direção à zona e ela vai perdendo a força e fica aquela vela pequenininha verde, chega, bate e não rompe a simetria. Show. Esse é o filtro. É exatamente identificar o que é a vela de final de movimento. Porque se no meio do caminho, vamos supor, nesse meio do caminho, surge uma vela vermelha, é uma vela de final de movimento? Não. Então, se ela fica com uma vela um pouquinho maior e vai ser uma velinha pequenininha, é uma vela de final de movimento? Se ela não romper a simetria, pode ser considerado um pique de vela, correto? Não, ó, em vez de ser uma velinha pequena, a última velinha ser pequena, que é a vela que diz que a gente vai entrar para Putin na próxima, ela for um pouquinho maior, ou grande, ela é final de movimento? Eu já descarto. Eu já descarto aí.
Não. Descarta, né? Se ela rompe, ela é uma vela de final de movimento? Não. Então, o maior filtro que vocês vão utilizar é entender exatamente o que faz cada gatilho. Quando você entender e explicar com certeza, sabendo exatamente o que é cada gatilho, o que for contra aquilo, você não faz. Esse é o maior filtro que vocês podem ter na vida, mano. Fica muito simples. Porque eu posso falar para você, qual que é o filtro que você vai ter? Simetria, velas da mesma cor, e a última vela sendo a menor vela do movimento. Eu acabei de descrever para você a mesma coisa que você falou para mim. Uma vela de final de movimento. Entende? Eu quis que você trouxesse essa pergunta para cá, porque essa pergunta é muito interessante. E esse conhecimento que eu queria trazer para você era válido para a turma inteira. Então não seria certo eu compartilhar contigo. Eu falei, pô, leva lá que lá a gente vai falar para todo mundo. Entendeu? Porque eu notei aqui. Pode falar. Tipo assim, ó, o padrão de descanso, eu notei aqui as confluências, ó. Tem que estar em tendência, tem que ter um agressor, romper a zona, simetria, movimento trator. No padrão perfeito, eu já pego de início. No imperfeito, eu esperar o pique de vela. Sim, perfeito. Tá então, esse que eu fiz aqui tá correto, né? Tá correto. Pronto, certinho. Então, tirar da dúvida. Valeu, pai. David Teixeira, fala comigo, paizão. Boa noite. Uma dúvida, Patricão. Um exemplo assim, uma vela de força expressiva, negação barra força ou vela de força. Ela não trava em simetria. E o certo seria a continuação. Só que aí a próxima vela, ela, em vez de dar sequência, ela volta tratorando. Seria o caso de pegar, em vez de pegar de cal, no caso, né? Seguindo o fluxo, pegar esse tratorando, voltando, pegar o put? Tá, show. Essa pergunta é boa, muito boa, porque é uma pergunta que a galera faz bastante e tem essa dúvida. Vou traduzir no português, claro, o que a pergunta dele está falando, para a galera toda entender. Eu tenho um padrão, tá? O padrão diz que aquela vela de movimento trator, a entrada é para cal, né? Vamos botar assim. Só que a vela que nasce depois, ela vem no movimento trator, no movimento ao contrário. Eu devo fazer essa entrada? Não, você não deve fazer. Por quê? Por quê, Patrick? Quando a gente faz uma entrada, a gente tem um conjunto de coisas, de acontecimentos no gráfico que necessitam acontecer para que você tome o seu poder de iniciativa. Por exemplo, para uma entrada para rompimento de canal, de fluxo, existe um conjunto de coisas. Qual são o conjunto? Se é a terceira vela do movimento, a segunda está rompendo com uma vela de força, ter uma simetria. Esses são os conjuntos para a gente saber que a próxima vela vai ficar verde. Se todos os conjuntos dizem uma coisa e essa vela não ficou verde, eu estou basicamente jogando todas as análises fora e estou contando simplesmente com o fato de um pequeno movimento trator. Entende? Tipo assim, você tem 7, vamos supor, você tem 7 confluências dizendo que vai subir, mas você tem uma dizendo que vai descer. E essa uma que você está dizendo que vai descer, você está entrando. Então você está jogando a probabilidade contra você, ao invés de você estar jogando a seu favor. Entende? Entendi. Para você fazer uma coisa dessa, eu não aconselho que você faça, mas é melhor que você faça o quê? Analise no gráfico qual é o gatilho que está funcionando naquele momento, qual seria o melhor gatilho para você operar. Que aí você não tem esse problema. Perfeito. Beleza? Valeu. Show. Diego Soares. Fala, Patrick. Assim, são 3 perguntas, mas é rapidinho. A primeira, por exemplo, o candle surge como de força, né? Vai devagarzinho, movimento vela trator. Quando está mais ou menos próximo à zona de simetria, ela pula direto na simetria e depois sobe no movimento trator, bem pouquinho assim, né? Ela já rompeu a simetria e sobe um picozinho. É aconselhável a pessoa na próxima entrada manter o movimento ou não? É de você, mano. É você como trader. Interpretação, né? Aí a outra tá a zona consolidada. Aí os candles geralmente são menores, né? Aí se não aparecer como sendo o segundo movimento, né? Que no caso é o primeiro de força para o segundo romper. E sim, o primeiro de força ele já romper.
a pessoa, no movimento trator, a pessoa acompanha ou não? Não. Porque aí entra como se fosse uma exaustão, né? Entra como se fosse uma exaustão, e é a pergunta que o rapaz fez anteriormente, esqueci o nome dele agora. Você vai jogar toda a confluência fora por favor de uma análise só. Beleza. Valeu. Beleza? Nada. Valeu. Pedro, vou responder você. Teve um rapaz que fez uma pergunta sobre um negócio lá no início que eu pedi para trazer a pergunta no final. Traz a pergunta para mim agora, que essa já está acabando a aula, que agora que eu fui ver que são 7h30, 7h14, 7h30, galera, tem a aula com o Jorge para vocês tirarem a dúvida de vocês, tá? E não esqueçam também, rapaziada, de ir lá, preencher todo o formuláriozinho nosso e também estar o feedback da aula lá, beleza? Pedro, pode falar. Fala, paizão, boa noite. Boa noite. Gatilho para mim de retração, depois que eu li as apostilas, primeira coisa, abrir o par e ver se os candles estão com pouca força, se eles estão fracos, estão retraindo muito, deixando muito pavio. Esse é o primeiro passo. Depois a marcação da zona e esperar da explosão para pegar a retração. Bateu na zona, retrai, a gente entra. Mas tem que ver primeiro, né, se o mercado está possibilitando isso, se ele já está fraco, já está retraindo muito nas outras velas, deixando pavios grandes, não é isso? A zona de retração, sim. Sim, Beleza. nesse ponto, sim. Mas não é só isso, tem mais coisas também. Mas vocês vão aprender amanhã, no decorrer da semana, beleza? Beleza. Mas show. Diego Soares. Ô, Patrick, a última pergunta. Show. Pode falar aí. É o seguinte, quando o movimento nasce numa distância razoável, assim, da zona, né, de simetria, e logo, assim, digamos, 1 ou 2 segundos ele já pula logo na simetria, é aconselhável logo entrar ou esperar mais um pouquinho? Não, entra na hora, filho. Mesmo que dê, pronto, abriu a vela, no primeiro segundo ela tocou lá, você já entra. Só que, galera, assim, para essas entradas de simetria, sai até umas 20 pessoas que vai tomar tudo lógico, tá? Essas entradas de retração tem que ter zona de retração, tá? Tem que ter pavio antes. Se essa simetria não tiver pavio, você não opera pavio, retração. Tá bom? Tem que mesmo quantos pavios antes, assim? Quantos pavios antes? 1 ou 2 já está o suficiente. Beleza, valeu. Show. O rapaz que quer trazer a pergunta, tá aí ainda ou saiu? Saiu. Foi Alexandre. Alexandre, pode falar. Patrick, eu ia falar a respeito da confluência em 5, queria saber se você usa ela, se você opera com esses critérios e se você poderia citá-los novamente, que eu vi que aconteceu 2 vezes ali no gráfico, que acho que é com a barra de força que acontece. Cara, não, eu não uso não. Normalmente eu não uso. Tá? Então, tipo assim, eu não tinha visto a sua pergunta antes, desculpa até te fazer esperar, mas eu acho que melhor você fazer essa pergunta pro Felipe, ele que usa melhor. Tá? Porque eu não vou saber explicar. Não é que eu não vai saber, mas isso, é só para saber os critérios novamente para poder anotar tudo, né? Para quando acontecer novamente eu já ficar esperto, né? Tira essa dúvida com o Felipe, ele vai te explicar melhor. Beleza. Obrigadão. Desculpa até te fazer esperar, não sabia que era essa pergunta. É tranquilo. Tá? Valeu. Então, rapaziada, galera, são 7h17. Vai ter agora tirada de dúvidas, parada toda com o Jorge, tá? Vou encerrar a aula por hoje. Ficou a dúvida do Renan e do Kamizaki, sei lá, o cara quer se matar, Kamikaze lá, quer se matar. Enfim, esses 2 quiserem mandar pergunta para mim no privado, eu respondo vocês, tá bom? Se não, tire a dúvida agora com o Renan. E não esqueçam, galera, de fazer aquilo que eu pedi. Preenche lá o formulário, deixa o feedback da aula também lá no grupo. E vamos, que ainda tem mais aula hoje, beleza? Fica com Deus e até amanhã. Valeu, galera. Tchau, tchau.